Graça e paz seja convosco, irmãos e amigos. Hoje eu vou falar sobre a perfeição. Como podemos ser perfeitos? Já que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 48: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como nós podemos ser perfeitos como nosso Pai que está no céu, já que nossa natureza humana é pecaminosa, imperfeita, e sabemos que é impossível em carne sermos perfeitos, né? E até mesmo vivendo em espírito nós somos perfeitos. Aqueles que possuem o Espírito de Cristo e vivem em espírito, seu espírito é perfeito, não tem pecado, mas como ele está vinculado a uma carne imperfeita, como diz Paulo, então é impossível também ser totalmente perfeito, mesmo vivendo em espírito. Mas então, porque Jesus disse que temos que ser perfeitos, ele também disse que devemos ser santos na Escritura, em vários pontos. Paulo, Pedro falam que nós temos que ser perfeitos, santos, né? Como isso é possível? É sobre isso que eu vou falar no podcast de hoje. E eu vou ler aqui um relato que está em 2 Crônicas, no capítulo 16. Para fins de estudo, né, se quiserem estudar o assunto, eu recomendo que leiam o capítulo 15 primeiro e depois o 16 para uma compreensão melhor. Mas eu vou ler apenas aqui o capítulo 16, vou ler ele quase todo, para que haja uma compreensão mais clara do assunto. É o relato sobre o rei Asa. Diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Há um pacto entre mim e ti, como tinha entre o meu pai e o teu pai. Eis que tenho enviado a ti prata e ouro. Vai e quebra o teu pacto com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. E Ben-Hadad atentou ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles feriram Ijon, e Dan, e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu quando Baasa ouviu isto, que ele abandonou a construção de Ramá e deixou a sua obra cessar. Então o rei Asa tomou todo o Judá e levaram consigo as pedras de Ramá e a sua madeira com a qual Baasa estava edificando, e edificou com ela Geba e Mispá. E naquele tempo Anani, o vidente, veio até Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que tens confiado no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros? Todavia, por que confiastes no Senhor? Ele os entregou na tua mão. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa desta coisa. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, os primeiros e os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E Asa, no 39º ano do seu reinado, ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Então, irmãos, esse relato é muito interessante,
Eu posso fazer várias aplicações diferentes aqui, mas eu vou focar mais na questão do coração perfeito, né? Que é o foco do vídeo do podcast de hoje. Veja que aqui mencionou que o profeta, né, que é chamado aqui de vidente, né? Antigamente, nessa época aqui, não se chamava de profeta, né? Os profetas se chamavam de vidente, porque eles falavam do futuro, né? Falavam de coisas que iriam acontecer no futuro, então se chamava de vidente. Depois, com o tempo, foi que mudou-se, né? E passou-se a usar a palavra profeta. Então, o vidente aqui era um profeta que foi enviado para falar com Asa, porque no início do reinado de Asa, um exército etíope de mais de 1 milhão de homens, um exército gigantesco, atacou Israel e já havia conquistado vários reinos, e ele confiou no Eterno, e o Eterno entregou aquele exército gigantesco nas mãos dele. Mas agora um exército muito menor, né, o do rei de Israel, seu vizinho, um exército muito menor que o exército etíope, se levantou contra ele e começou a criar uma fortificação na cidade de Ramá. E ele, temeroso com aquela fortificação e aquele exército muito inferior dos etíopes, ele confiou no rei da Síria, Ben-Hadad, fez uma aliança e ainda pagou essa aliança com os bens do templo do Eterno, né? Ele removeu ouro e prata, né, do templo, né, os vasos que tinha lá de ouro, de prata e outras coisas, tributos, etc. Donativos, né, que as pessoas faziam, pagamentos em geral. Ele tirou aquilo lá do templo e usou para pagar o rei da Síria, né, Ben-Hadad. Então ele errou 2 vezes, né? Primeiro que ele não confiou no Eterno e além disso ainda profanou o templo, profanou, né, a adoração do Eterno, pegando os bens, né, que estão ali no templo, não pertenciam a ele, pertenciam ao Eterno. Ele não tinha esse direito de pegar aqueles bens e entregar para outra pessoa. Então ele usou aquilo como um pagamento para que ele fosse salvo do seu inimigo. E furioso então com o profeta, né? Então ele prendeu o profeta, ainda oprimiu algumas pessoas do povo. E tudo isso ele fez por quê? Porque o seu coração ele não foi perfeito no fim de seu reinado. Nessa ocasião ele não confiou totalmente no nosso Pai Eterno, né? Então, o que é o ser perfeito que Jesus menciona, né? Que nós temos que ser perfeitos, e os apóstolos. É isso, é como Davi. Davi, ele cometeu vários pecados gravíssimos, adultério, assassinato, entre outras coisas. E ele é considerado perfeito nas Escrituras, íntegro. Por quê? Porque ele era perfeito. Jó também é mencionado como íntegro, perfeito, mas Jó foi perfeito? Não, Jó falhou, recebeu correção inclusive do Eterno. Jó não era perfeito, mas o coração dele era perfeito, o coração de Davi era perfeito. Eles não se desviaram para a idolatria, eles não confiaram em homens ou em ídolos, etc. A confiança deles sempre esteve no Eterno, né? Por isso eles foram perfeitos. E Asa, no final de seu reinado, infelizmente preferiu confiar em um outro rei, né? E por isso ele falhou e não foi perfeito de coração. E interessante aqui menciona no versículo 12, no capítulo 16, versículo 12 de 2 Crônicas, né, que nos últimos anos de sua vida ele ficou enfermo dos pés. E ali foi o Eterno que colocou aquela doença nele para fazer um teste, né? Vamos ver se ele muda de atitude, se volta seu coração para mim no final de sua vida, pelo menos, né? Na sua enfermidade. Mas em vez disso ele depositou sua confiança nos médicos, ao invés
no eterno. Ele poderia orar, né, jejuar, conversar com profetas para pedir ajuda, para orar por ele e tudo mais. Enfim, ele podia confiar no eterno e buscar no eterno uma cura para a sua enfermidade. Mas em vez disso, ele confiou nos médicos, né? Achou que os médicos iriam livrar ele da doença. E o resultado foi que algum tempo depois ele morreu, e morreu sendo considerado infiel, porque não confiou no eterno até o fim. E é interessante isso aqui, porque não só mostra, né, como o que é ser perfeito de coração, né, que é ser perfeito, é você ser perfeito de coração, né, não desviar, né, o seu coração para a idolatria, para as coisas do mundo, né. Hoje em dia as pessoas não idolatram existe ainda a idolatria de ídolos, né, de madeira e de pedra, mas hoje em dia existe uma idolatria mais sutil e que atinge, né, a maioria das pessoas, mesmo aqueles que não creem na Bíblia caem nessa armadilha, que é a idolatria de pessoas, né, de personalidades, a idolatria de coisas. Muitas pessoas hoje não creem na Bíblia, mas idolatram um clube de futebol, né, uma empresa como a Apple ou a Microsoft, idolatram personalidades, né, como cantoras como a Anitta, né? A Anitta tá aí despontando aí como a número 1 do mundo agora, né? E muita gente idolatra pessoas assim, né? Que são cantores, cantoras, são atrizes, atores, né? Pessoas famosas, políticos, né? Que se destacam, enfim. E até mesmo instituições como clubes e empresas são idolatradas, né? Entre muitas e muitas outras coisas que as pessoas idolatram. Então, quando as pessoas depositam sua confiança num político ou num cantor, numa cantora, enfim, então elas estão ali sendo imperfeitas, né? Falhando na adoração, no serviço ao eterno, né? Quando a gente tem um coração perfeito, quando somos perfeitos, nós não depositamos nossa confiança em nenhum homem, nenhuma mulher ou em qualquer coisa, não depositamos nossa confiança na medicina, na ciência, como fez Asa. Ele confiou na medicina, confiou na ciência no final de sua vida, né? Confiou em um homem, né, num rei, e nós não devemos fazer isso, né? Nossa confiança ela deve ser entregue 100% apenas ao Pai Eterno. Então é isso. E como há aqui uma ligação com a questão científica, no próximo vídeo, né, eu vou falar sobre a questão de afastar o mal e vou fazer uma conexão com a ciência e o que está ocorrendo no mundo hoje em dia, né? Porque em Jó, no capítulo 1, no versículo 1, eu vou até ler aqui, eu não ia ler esse texto, mas para já fazer aqui a conexão, e no próximo podcast eu vou reler esse versículo. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro. Olha só a conexão aqui. Ele era perfeito e íntegro. Mas ele era realmente um homem perfeito? Não, até aqui no livro de Jó mesmo mostra que ele falhou em relação aos seus pensamentos em alguns momentos, em relação à sua relação com o Eterno. E foi corrigido, né, por Eliú e pelo Eterno, né? Mas ele era alguém que temia a Deus e afastava-se do mal, né? Então eu vou mostrar no próximo vídeo o que é afastar-se do mal, para a gente, talvez já no próximo podcast ou num terceiro podcast, após falar sobre a questão do afastar-se do mal. Então eu vou entrar na questão científica,
que é muito interessante para os nossos dias aí, que a gente está vivendo um período aí que se fala muito de ciência, né? E infelizmente muitos irmãos, né, estão depositando sua confiança, muitos pastores estão incentivando aí os irmãos a confiarem na ciência, confiar na medicina, confiar nos médicos, né? Veja que esse ensinamento não é bíblico, né? E eu vou falar então no próximo vídeo sobre como nós podemos nos afastar do mal para que sejamos perfeitos e íntegros como Jó foi. Muito obrigado e um abraço a todos. Que o Eterno proteja e guarde a todos nós. Amém. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente. Deixa aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.